Bom, pessoal, vamos falar um pouco sobre margem de garantia. A gente já viu que em uma operação comprada e uma operação longa, o risco da nossa operação está limitado ao valor que nós compramos o ativo. Se eu entrei comprando 50 mil reais em Petrobras, o meu risco está limitado a 50 mil reais. Por quê? Porque o valor mínimo que a ação pode atingir é zero. Então, a gente pode perder no máximo aquilo que a gente utilizou para comprar o ativo. Agora, quando a gente fala numa operação vendida, numa operação short, é diferente. A gente viu matematicamente que uma ação pode subir infinitamente. Então, se você entrar vendido, por exemplo, em 50 mil reais em ações da Petrobras, ela pode subir infinitamente. Ele pode subir 30, 40, 50, 200% e você efetivamente quebrar. O prejuízo da sua operação pode ser superior ao seu saldo em conta, ao seu patrimônio. E, evidentemente, a Bolsa não vai permitir que isso aconteça, uma vez que a característica dessas operações short é realmente você poder atingir grandes prejuízos se você operar com grandes alavancagens. Então, a Bolsa ela tem que se precaver em relação a isso. Isso é o que a gente chama de chamada de margem, ou seja, a Bolsa vai exigir que você tenha alguma garantia financeira, algum valor financeiro, para caso a sua operação, ao ser montada, a sua operação short, ela vá no sentido errado, se você montou, evidentemente, era que a sua ação caísse. Mas se ela começar a subir, a Bolsa precisa ter uma margem de manobra, uma margem de garantia, para que em caso da operação vá para o sentido negativo, a Bolsa possa interromper automaticamente a sua operação antes de você atingir um valor negativo, um patrimônio negativo. Ou seja, a única forma dela ter esse tempo, ter essa flexibilidade é exigir de você um valor financeiro como margem de garantia. Como é que ela define esse valor? Esse valor ele vai variar pelo ativo que você está operando. Nós temos aqui alguns exemplos de ativos. A margem de garantia de aluguel, evidentemente, quando a gente já viu que a gente vai precisar alugar o papel quando entra numa operação vendida. E aqui, para a gente ter um pouco de noção, um grupo, né? Se é uma blue chip, se é uma small cap, ok? Então, assim, no nosso primeiro exemplo, a gente tem Petrobras. Se você vai entrar vendido em Petrobras, a Bolsa vai te pedir, por exemplo, esses valores aqui são... Eu arbitrei esses valores, evidentemente que isso aqui está bem condizente com o mercado, mas esses valores aqui são variáveis, tá, pessoal, de margem de garantia. Mas, enfim, se a gente entrou vendido com Petrobras, a Bolsa está pedindo aqui uma margem de 120%, tá? Isso significa que se, por exemplo, se você quer entrar vendido 50 mil, a Bolsa vai te pedir pelo menos um valor financeiro lá na tua conta de 10 mil. Ah, Otávio, eu quero entrar vendido em 100 mil. Opa, 100 mil? Então, a Bolsa vai pedir que você tenha lá na sua conta 20 mil. Ah, eu quero 200 mil, quero alavancar. Tudo bem, mas você vai ter que ter no mínimo 40 mil. Ou seja, a Bolsa ela vai sempre te pedir essa gordura, essa margem de garantia, para ela poder queimar à medida que a sua operação ocorre. No caso de Vale, 125%, Itaú, 115%, Rumo, as ações da Rumo, é uma ação já de menor liquidez, então a Bolsa pode te pedir um pouco mais de margem. Por que isso, pessoal? Lojas americanas, Usiminas. Normalmente uma blue chip ela vai ter uma margem, uma chamada de margem, que a gente chama menor. Mas o que rege? O que faz com que a Bolsa chame mais margem para o ativo e menos por outro? Bem, ela usa 3 critérios aqui, tá? O ativo alugado, a volatilidade e a liquidez, basicamente, né? A Bolsa ela tem um software bem complexo que faz essa análise de risco, faz vários cálculos e vai determinar, baseado em volatilidade, o risco associado a cada ativo e assim ela invoca uma margem de garantia para aluguel. Pessoal, vamos dar uma olhada aqui num exemplo numérico que a gente vai entender melhor como que a gente opera essas chamadas de margem. Nós temos aqui, vamos entrar vendido em 100 mil reais em ações da Petrobras, ok? Nosso exemplo daqui, eu tenho paradinho lá na minha situação inicial,
50 mil reais em caixa antes de eu começar a minha operação. Eu tenho esse dinheiro. O que eu vou fazer? Eu vou vender 4 mil ações de Petro 4 a R$25. Isso vai dar 100 mil reais. Ora, se eu entrei vendido, vai cair dinheiro na minha conta. Então, qual é a minha nova situação de caixa? O meu caixa após a venda ele vai ser 50 mil, que é o que eu já tinha, mais 100 mil. Ou seja, eu passo a ter em caixa 150 mil reais. Perfeito? Lá na nossa tabelinha, pelo nosso exemplo, a Petrobras ela chama margem de 120%. Se eu for calcular essa margem, como é que fica? 100 mil reais, que é o valor aqui, ó, 4 mil ações vezes 25 reais. 100 mil reais vezes 120%, que vai dar 120 mil reais. Bom, pessoal, quanto que eu tenho em garantias para oferecer? 50 mil ou 150 mil? Não, eu tenho 150 mil. Por quê? Porque caiu o dinheiro lá na minha conta. Tá? Então, eu tenho 150 mil em saldo para garantia. E qual é a minha margem exigida? 120 mil. A gente acabou de calcular aqui. Então, qual é a conclusão? É que eu tenho um saldo de margem de 30 mil reais. Ou seja, a minha operação atende aos critérios de chamada de margem. Eu poderia alavancar ainda mais. A Bolsa pede 120 mil de garantias e eu tenho 150 mil em caixa. Então, conseguiria alavancar ainda mais essa operação. Vamos fazer isso? Vamos fazer uma operação aqui. Vamos entrar agora com 200 mil reais. Mesmo processo, pessoal. Nosso caixa inicial de 50 mil. Vou vender 8 mil ações de Petro 4 a R$25, caracterizando 200 mil reais. Anteriormente, a gente havia vendido 4 mil ações. O meu caixa após a venda, como é que ficou? 50 mil mais 200 mil. Agora, estou com 250 mil reais em caixa. Margem de garantia exigida 120%. Como é que fica o nosso valor da margem exigido, valor exigido? 200 mil vezes 120%. 240 mil. Qual é a nossa garantia disponível aqui, pessoal? 250 mil. A gente entrou aqui vendido em 200 mil, mais 50 mil, 250 mil. E a margem exigida é de 240 mil reais, conforme aqui calculado. Logo, nós ainda temos um saldo de margem de 10 mil reais. Ou seja, embora eu tenha alavancado um pouco mais, a minha operação ela ainda atende aos critérios de chamada de margem. Ok, eu sou um cara agressivo, vamos alavancar ainda mais, para ver o que acontece. Vou entrar agora com 300 mil reais. Mesmo processo, pessoal. Tenho lá, situação de caixa inicial, 50 mil reais. Vou entrar vendido agora com 12 mil ações da Petrobras. Para alavancar, basta entrar vendido em mais ativos, tá certo? Vendia R$25, caíram 300 mil reais no meu caixa. Situação após a venda, 50 mil mais 300 mil, 350 mil reais total no meu caixa. Chama margem de garantia de Petrobras, 120%. Valor da margem exigido, 300 mil vezes 120%, 360 mil. Garantia disponível, pessoal, 350 mil que eu tenho no meu caixa. Margem exigida, 360 mil. Saldo de margem, menos 10 mil reais. Pessoal, o que aconteceu aqui? A operação não atende aos critérios de chamada de margem. Pessoal, isso não pode acontecer. A Bolsa ela não vai permitir que isso aconteça. Se você entrar numa situação como essa, o que vai acontecer? A Bolsa, educadamente, vai te enviar, via corretora, vai te enviar um e-mail informando que você está desenquadrado, que você precisa se enquadrar nos critérios de chamada de margem. Então, o que você pode fazer? A primeira coisa, você pode depositar mais dinheiro na conta, dando mais ativos em garantia. Ah, Otávio, me alavanquei o máximo, não tem esse dinheiro. Ok, então você pode parcialmente desmontar a sua posição para se reenquadrar no critério de margem. Ah, não quero desmontar. Tá bom. Muito provavelmente, a corretora
ela vai entrar com uma carta fiança, onde ela garante essa diferença para você aqui, esse saldo de margem negativo, ela garante. Só que a carta fiança é cara, provavelmente ela vai te cobrar 1% ao dia e ninguém vai fazer isso, porque a gente não está aqui para perder dinheiro, a gente está aqui para ganhar dinheiro. E no final, se você persistir com esse saldo negativo, o sistema da bolsa, da corretora, vai automaticamente desmontar a sua operação. Só, você entrou lá vendido, né, na intenção de ganhar dinheiro, montou a sua operação, e aí tua operação está no negativo, e a bolsa automaticamente desmonta a sua operação unilateralmente, sem a sua vontade, para te reenquadrar nos critérios de chamada de margem. Você teve prejuízo. Você não teve a flexibilidade para o mercado fluir. Aqui, pessoal, não houve nem flexibilidade. Aqui você já montou errado. Você já abriu a sua operação não atendendo aos critérios de chamada de margem. Aqui foi o erro logo. Você já nasceu errado aqui. Já montou errado. Você montou a operação, dormiu vendido, você já receberia um e-mail automaticamente da bolsa, da sua corretora, dizendo, olha, você está desenquadrado, se enquadre novamente nessa operação. Ok? Evidentemente, eu não quero fazer isso, né? Então, a pergunta é, qual é a alavancagem máxima permitida baseado no meu saldo em conta? Vamos lá, vamos entender isso. Fórmula para alavancagem máxima é bem fácil, tá, pessoal? A fórmula da alavancagem máxima é essa daí, tá? Ela é o V máximo, que é o máximo valor financeiro de venda permitido na operação short. Como é que a gente calcula esse V máximo aqui? Ele vai ser o valor efetivamente considerado VGAR, dado como garantia antes da montagem da operação. Né? Aquele nosso exemplo lá era R$50 mil, né? É o VGAR, valor financeiro que eu tenho como garantia antes da operação. Tá, ok? Antes. E o MGE é a margem de garantia exigida para a venda de um determinado ativo. Ok? Com essa fórmula aqui, a gente determina a alavancagem máxima. No nosso exemplo, como é que ficou lá, pessoal? Vamos lembrar. O nosso VGAR, o saldo original de caixa, em caixa, era de R$50 mil. E o nosso MGE, a margem de garantia exigida para a Petrobras, era de 120%. Aplicando a nossa fórmula aqui, ó, VGAR 50 mil, 120% menos 1, 120% é 1,2, 1,2 menos 1 vai dar 0,2. 50 mil dividido por 0,2, nós temos um valor de alavancagem máxima de R$250 mil. Com este valor, para quem tem 50 mil em saldo, quando a gente montar a operação, a gente vai estar imediatamente com saldo de margem zero. Vamos conferir? Nosso exemplo, a gente vai então entrar com o valor da alavancagem máxima que a gente já calculou, 250 mil. Caixa inicial, 50 mil. Venda de ações, agora eu vou vender 10 mil ações, que vai equivaler a 250 mil, a alavancagem máxima que eu calculei, a R$25. Meu caixa, após a venda, vai ser, obviamente, 50 mais 250, R$300 mil. Margem de garantia 120%. Valor da margem exigido, 250 mil vezes 120%, que vai dar 300 mil. Ou seja, pessoal, garantia disponível que a gente tem, dinheiro em caixa, 300 mil. Margem exigida, 300 mil, saldo zero. Conclusão, a operação atende aos critérios de chamada de margem no limite. Pessoal, ok, já sabemos montar uma operação aqui atendendo aos critérios de chamada de margem. Pessoal, faz sentido eu montar uma operação na alavancagem máxima? Faz algum sentido esse negócio? Não. Por quê? Porque se eu monto uma operação e no primeiro tique do leilão, na primeira variação de preço da minha ação, ao invés da ação cair, ela subir, eu não entrei vendido em 10 mil ações, a ação não está a R$25, se ela for para 25,1, esse valor aqui, ó, não, a ação não, o produto
de 10 mil ações vezes 25,1, ele vai passar de 250 mil reais. Então, 251 mil reais, por exemplo, vezes 120%, vai gerar um valor de margem exigido acima de 300 mil reais e vai tornar o meu saldo negativo. Então, nunca, jamais, em nenhuma hipótese, entre com o valor equivalente à alavancagem máxima, porque qualquer variação negativa da sua operação já vai te desenquadrar. Isso é o que a gente chama de flutuação da chamada de margem. Que é o que a gente vai ver agora no próximo módulo.